Vamos estudar os pensamentos dos mártires do cristianismo primitivo. Hoje irei trazer, no primeiro bloco, o pensamento de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. No segundo bloco, os pensamentos de Paulo de Tarso. E terceiro e último, o pensamento de Alcione. Inicialmente, irei citar as palavras impregnadas de luz de Estevão. Tal pensamento de Estevão encontra-se no livro Paulo Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Capítulo 6, de nome Ante o Sinédrio. Estevão encontrava-se próximo do seu martírio. Ele, ao conversar com o apóstolo Pedro na Casa do Caminho, o primeiro núcleo do cristianismo primitivo, ele falou a respeito da coragem em Cristo, do valor da vida, para que ele, esclarecendo a Pedro, confortasse ao irmão e os demais cristãos que estavam preocupados da sua defesa no templo israelita frente ao doutor da lei, Saulo de Tarso. Vamos ao pensamento. Primeiro pensamento: se necessário, não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração, ao coração do Cristo. O sofrimento por ele lhe seria suave e doce. Segundo o pensamento de Estevão, nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Terceiro pensamento do mártir Estevão: o discípulo do Cristo deve saber a quem serve, e eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos, nas mãos do Cristo. Companheiros, tais pensamentos do mártir Estevão, ele diz no primeiro pensamento que o sofrimento com Cristo lhe seria suave e doce, porque sabemos que em Cristo o que é amargo se transforma em doce quando fazemos a leitura da vida pela leveza do Espírito. Ele também ainda diz que nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Esta segurança, conforme o mártir Estevão diz, ela encontra-se na consciência iluminada. E o Estevão, ao dizer isto, ele cogita que devemos nos entregar aos braços amorosos de Jesus. E no terceiro e último pensamento, o querido mártir Estevão, lembrando que Estevão, ele é procedente de Corinto, uma cidade da antiga Grécia, na época uma província do Império Romano.
Estevão, com seus 25 anos de idade, segundo Emmanuel, é um espírito de uma consciência cristalina e nobre. No terceiro pensamento, ele diz que o discípulo do Cristo deve saber a quem serve. Devemos ter esta consciência de servir ao sagrado, para que sejamos preenchidos com o sagrado, com as forças do Altíssimo. E Estevão, ao ditar tais pensamentos, ele, com a coragem de um coração valente, com a firmeza do olhar em Cristo, com a beleza da entrega incondicional, da confiança em Deus, ele se reportou ao templo israelita e discursou as verdades do Evangelho em seu nascimento. Companheiros, no próximo bloco irei trazer os pensamentos de Paulo de Tarso. Aguardem. Vamos aos pensamentos de Paulo de Tarso. Querido Paulo de Tarso, já convertido ao cristianismo após o encontro que o apóstolo teve com o Senhor Cristo a caminho de Damasco, ele cita alguns pensamentos, lembrando que ele encontrava-se cego logo depois da sua conversão durante 3 dias. Amparado por Ananias, que conseguiu refazer a visão física de Paulo de Tarso, antes ele citou o seguinte pensamento. Tal pensamento encontra-se no livro Paulo e Estevão, capítulo Rumo ao Deserto. Vamos à citação em texto. Ofereço os meus olhos aos seus santos serviços para todo o sempre. Interrompendo a leitura, meus amigos, Paulo de Tarso encontrava-se com Ananias, e Ananias, antes de refazer a visão de Paulo de Tarso, ele ofereceu seus olhos ao Senhor Jesus, dizendo assim, repetindo, meus irmãos, o pensamento: ofereço os meus olhos a Jesus, aos seus santos serviços, para todo sempre. Então, querido Paulo de Tarso, uma vez que ele oferece os seus olhos e ele se curou da cegueira, ele começa a caminhada já convertido ao Cristo. Vamos agora ao segundo pensamento de Paulo de Tarso. Encontra-se tal pensamento no livro Paulo e Estevão, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo O Tecelão, segunda parte. Assim Paulo diz, lembrando que ele, neste momento, ele encontra-se no deserto de Dan, na antiga Síria, que ficou durante 3 anos com um casal de cristão chamado Áquila e Prisca.
e ele teve a iniciação do silêncio, do trabalho, a fim dele ganhar capacidade de um discípulo do Cristo. Vamos à citação de Paulo de Tarso. Em texto: perdi tudo que significa honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha espiritual. Persevero no esforço de negar-me a mim mesmo. Vou repetir o pensamento de Paulo de Tarso. Ele encontra-se no deserto de Dan, na antiga Síria, e assim lhe diz para o casal que trabalhava com ele como tecelão, chamados Prisca e Áquila. Citação de Paulo de Tarso: perdi tudo que significa honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha espiritual. Persevero no esforço de negar-me a mim mesmo. E temos ainda, meus amigos, o pensamento de Paulo de Tarso, mas em carta enviada para uma das igrejas primitivas. Paulo assim diz: acordas, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te iluminará. São pensamentos profundos, penetrantes, que vão criando em nós a fortaleza e a armadura do bem. Paulo de Tarso, um dos heróis da humanidade, ele resistiu a tudo: os açoites, as pedradas, prisões, a indiferença dos seus parentes, amigos, mas ele alcançou a vida maior em Cristo. E ao dizer que devemos acordar, ele diz também que devemos nos levantar para que o Cristo possa nos iluminar. Assim é o Paulo, o gigante. Paulo de Tarso, o grande Marte. Vamos agora, meus amigos, para o terceiro e último bloco. Aguardem. Vamos ao último bloco, meus amigos, trazendo a personagem Alcione, do livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo que encontra-se o pensamento de Alcione é o capítulo 7º, de nome A Despedida, segunda parte. Alcione encontra-se próximo de sua morte, do seu desencarne, e ela ainda diz para o seu amado Carlos algumas palavras de conforto, consolação e erguimento a este irmão ainda imaturo. Vamos à citação e pensamento de Alcione. Sai dos círculos de revolta e vingança. Jesus nos oferece irmãos e tutelados em toda parte.
não permaneças nos lugares onde haja perseguições ou separatividades em seu nome. Se for preciso, pede de porta em porta o pão do corpo, mas não odeies a ninguém. A desesperação te conservará algemado no lodaçal do mundo. Desperta novamente para o amor que o Cristo nos trouxe. Alcione, finalizando a leitura, companheiros, ela diz com tal pensamento que devemos evitar as algemas no lodaçal do mundo quando encontramos desesperados, ausentes da esperança. Ela também ainda diz neste pensamento que não devemos permanecer nos lugares onde haja perseguições. Ela diz também que não devemos ter ódio por ninguém. Alcione, ela é procedente do sistema de Sírios, em um daqueles mundos aquecido pela estrela de Sírios. E temos esse ser angelical que reencarnou no século XV na França a fim de ajudar e auxiliar os seus queridos. E de alguma forma Alcione auxilia a todos nós. É isso, meus amigos. Fiquem na paz, que Jesus possa nos abençoar e que possamos sentir a presença do Mestre.